esse é o nosso 16º encontro. Agora estamos só a 4 passos do paraíso, né? Já estamos chegando na nossa reta final e eu tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum de nós, é mais aquela pessoa que estava aqui há 16 encontros atrás. Alguém duvida disso? Alguém não concorda com isso? Já mudamos, né? E essa trajetória é uma trajetória sem volta. A gente estava falando sobre isso alguns minutos atrás, porque nós nos tornamos aquilo que somos, né? E estamos aqui para ter alguns despertar, né, a respeito daquilo que somos, daquilo que já somos. Então, o nosso tema de hoje, que continua dentro daquele grupo de aulas que fala sobre as leis de Deus, a gente vai falar sobre a liberdade e a igualdade, que funcionam como leis na nossa vida. Mas a gente também vai abordar um aspecto que é a desigualdade social, e que aí eu vou querer que hoje, mais do que nunca, porque essa aula, esse conteúdo é construído por todos nós, né? Eu, em absoluto, estou aqui na posição de estar ensinando, porque não é esse o propósito, é para que a gente construa essa ideia, para que a gente construa esse conhecimento feito por todas as nossas mãos. Então, a participação de vocês hoje vai ser fundamental. Como eu sempre falo, né, não se envergonhe, né, de perguntar, de falar. Quantas vezes, a gente já tem intimidade agora para isso, né? Quantas vezes, às vezes passa 2 aulas, aí o aluno vem falar assim: olha, Luiz, naquela aula tal eu fiquei com vontade de perguntar, mas não perguntei, vou perguntar agora. Não fique tímido, acanhado, não. Deu vontade de perguntar, pode perguntar, porque não existe pergunta. Às vezes fala: mas a pergunta era bobinha. Não existe pergunta bobinha, não. A gente está, todo mundo aqui para aprender, para refletir sobre as questões todas das nossas vidas, né? Então eu fui começando aqui, você nem falou nada, a chefe não falou nada, né? A gente vai. Então eu vou trazer aqui os nossos objetivos de hoje, para que a gente possa já ir integrando a ideia. Em primeiro lugar, a percepção da liberdade e da igualdade como direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Então, já de cara esse objetivo já nos leva a 2 caminhos, percebem? Né? Um caminho da liberdade que o espírito, aliás, tem algumas questões, vou fazer um parênteses aqui, a gente diz assim, o propósito da ULI é fazer com que o aluno se perceba espírito imortal. Algumas vezes eu fico assim, por que tem que falar espírito imortal? Porque quando você fala a palavra espírito, está embutido já ali a imortalidade, para mim, né? Como soa para mim. Então a imortalidade está embutida ali. Da mesma forma, a liberdade, quando você fala assim, espírito, está embutido ali ser livre, né? A liberdade do espírito está contida na palavra, né? Então, no que somos, então está embutido. Não precisaria discutir ou falar a respeito dessa liberdade. Mas existe um outro contexto, porque, outra vez, vou fazer um parênteses aqui no que falamos. Há um tempo atrás, se alguém me perguntasse assim, qual é a vida mais importante para você? É a vida espiritual ou a vida material? Eu teria um pensamento que hoje não tenho mais o mesmo, já mudei. A gente vive, né, como o nosso bom compositor baiano, né, é uma metamorfose ambulante, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aqueles velhos padrões, né, de ideias, né, como nos disse o nosso bom autor aqui. Então, eu hoje já não penso mais. E aí eu vou devolver para vocês. Eu perguntaria assim, para vocês, qual é a vida importante? A espiritual ou a material? As duas, perfeito. Turma avançada é assim, né? Porque antes eu achava, né? Eu pensava, não, coisa material é
passageiro, a vida importante é a vida espiritual, é o que... Não, a gente tem que se empenhar das coisas espirituais. Lê do engano, porque a vida do espírito passa pelas duas situações, né? Pela sua vivência, pelo seu período na matéria, e também passa pela sua experiência puramente espiritual. Então, as duas são importantes, nenhuma é mais importante do que a outra. E aí a gente diz assim, então o importante é a vida do espírito, não a questão espiritual ou material. E aí, pensando que há uma etapa material, então a formação dessa liberdade dentro de um contexto material passa por uma formação de uma sociedade, porque a gente vive em comunidades, né? Então a liberdade que poderemos ter dentro desse conceito, desse contexto, ela vai passar por alguns aspectos, né? Primeiro, os meus deveres, os seus deveres, os meus direitos, os seus direitos. Os meus direitos vão até aonde iniciam os seus direitos. E isso é o contexto da ideia da convivência em sociedade. Então, a gente abre claramente duas linhas de pensamento, duas linhas de raciocínio a respeito da liberdade para o espírito. Bom, para que a gente construa essa ideia, nós vamos passar por 4 objetivos específicos, né? O primeiro deles, mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Mostrar o significado de igualdade, considerando os direitos e os deveres, né? O que a gente acabou de falar aqui, e as diversidades de aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde e de valorizar a educação e buscar a habitação digna digna na sociedade. Bom, então abrange claramente os dois aspectos, né? A nossa vida material e a nossa vida espiritual. Bom, no livro de vocês, aí no capítulo 16, Adenauer diz assim: a ação de Deus no universo se dá por intermédios de leis que atuam de forma harmônica e constante, cuja intervenção é confundida com o próprio Deus. Na terça-feira, eu estava aqui fazendo essa aula e eu antes fiz uma pergunta para o pessoal que eu já tinha feito aqui para vocês. Então eu hoje não fiz da mesma forma, mas eu vou só relembrar aquele momento, que vocês lembram que lá no início dessas aulas, né, a gente começou a falar não é um módulo, mas nesse bloco de aulas que falam sobre as leis de Deus. Logo na primeira aula, que foi o título era As Leis de Deus, eu perguntei para vocês como é que vocês percebiam, como é que vocês se sentiam diante das leis de Deus. Lembram disso? E aí eu ouvi alguns relatos a respeito disso, todos verdadeiros. E aí eu contei também como é que eu penso a respeito disso, né? E eu penso assim, como a correnteza de um rio, né, que vai levar, a gente sabe que o rio vai desembocar no mar, né? Então essa correnteza é algo que vai te levar para um maior, para algo muito bom, para uma coisa grande. Então essa correnteza do rio vai te conduzir para isso. Agora, como é que você se insere nesse contexto? Eu posso entrar no rio e, se eu desejar nadar de uma margem para outra contra a correnteza, a gente pode fazer isso, não pode? Quem é que duvida disso? A gente pode. Agora, o que também pode acontecer é que, se você nadar contra a correnteza, você vai beber água, vai ter hora que você vai afundar, você vai ficar ali meio afogado. Então, conclusão, vou fazer que nem meus filhos agora. Meus filhos falam assim: pai, qual é a moral da história? Então, moral da história: na vida tem momentos que a gente está nadando contra a correnteza, e aí são aqueles momentos da nossa vida que a gente está afundando, que a gente está bebendo água, que a gente está, né, passando, né, aqueles perrengues. Eu estou fora da correnteza. Bom, e se eu resolver dar uma guinada aqui e resolver nadar a favor da correnteza, o que acontece?
a correnteza te ajuda, né? Uma coisa muito mais fácil, você vai ser impulsionado, aquilo você vai mais naturalmente para o seu objetivo, né? Então, isso são as leis de Deus. É esse fluxo na nossa vida que nos impulsiona a algo maior, que é Deus. E aí, dentro dessa trajetória, nossa trajetória, nós formamos uma ideia de Deus, né? A gente refletiu sobre isso lá na aula 2 e eu posso falar de mim, né? Então eu posso dizer assim que eu mesmo, que já passei, né? Eu vim de um berço católico, talvez a maioria de nós aqui tenha vindo de uma ideia religiosa dentro do catolicismo, e eu construí uma ideia de Deus. Para mim, Deus era um velho barbudo. Olha a imagem que eu tinha de Deus, né? Um velho barbudo que fica sentado num trono em algum lugar lá no céu, não sei aonde, mas em algum lugar lá. E esse Deus, ele fica lá de cima e ele diz assim: olha, não, esse aqui eu vou abençoar, ele está bonzinho, está fazendo boas coisas. Esse aqui eu vou castigar, esse aqui pisou na bola. Então, um Deus que fica lá em cima decidindo, né, quem vai castigar, quem vai abençoar, se ele vai, o que ele vai fazer para um e para outro. Essa é uma ideia de Deus, é a ideia que eu construí de Deus. Bom, hoje, até a partir também, né, do Espiritismo, eu comecei a fazer essa desconstrução, porque é uma construção antropomórfica, né? A gente cria um Deus à semelhança do homem. Quando lá nas Escrituras, né, diz assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente inverte isso e traz um Deus à imagem e semelhança de nós, humanos. Então, esse era um Deus antropomórfico, né? E que eu comecei a desconstruir. E aí, então, que ideia é a que eu devo formar? As leis de Deus agindo sobre cada um de nós, a imagem, a figura de um velho barbudo. Então, né? Os dois se confundem. É muito difícil você separar uma coisa da outra coisa. Então, Adenauer traz com clareza isso no livro para nossa reflexão. Bom, mas ainda na próxima semana nós continuaremos falando ainda sobre as leis, né? Nós tivemos aqui um foco, primeiro na primeira aula, a gente teve uma ideia geral sobre as leis. Na segunda aula, que foi na semana passada, a gente enfatizou na lei do trabalho e progresso, não foi isso? E hoje, então, a liberdade e a igualdade. Dentro dessa ideia, dessas leis que se mostram, né, mais importantes, né, nesse fluxo, nesse empuxo que nos leva para o maior, que é Deus, isso vai ocorrer também de uma forma espiral. Isso vai acontecer de uma forma crescente e que vai nos tomando, né? Então, às vezes, a gente pode pensar assim: puxa, mas falar desse negócio da lei de Deus, eu não me percebo nesse contexto aqui, né? Talvez nesse momento, mas lembra que no início a gente começou falando aqui, será que alguém aqui tem dúvida que há 16 aulas atrás era diferente? Que você talvez não pensasse o que você pensa agora, ou não agisse como você age agora, depois de ter 16 encontros e ter um conhecimento que já muda, de certa forma, as suas decisões e o rumo da sua condução, da sua própria vida. Então, assim também são as leis de Deus. Elas são imutáveis, né? Elas são eternas, mas a nossa percepção a respeito dela vai mudando nesse espiral. Quanto mais eu me avanço nas minhas habilidades, no meu próprio entendimento, vai dando uma clareza maior a respeito das leis. E aí, trazendo um exemplo da própria terça-feira passada agora, né, com a turma do curso básico, alguém falou assim: puxa, mas eu não consigo mudar a minha ideia em relação, por exemplo, à lei de causa e efeito.
porque é uma lei que, assim, aquilo que eu faço agora é o que eu vou ter que passar pela frente. E ela usou até um termo de pagar, né? E eu falei, olha, hoje em dia até cartão de crédito está difícil pagar, que dirá pagar lei de causa e efeito. Então, não vamos pensar assim, vamos desconstruir essa ideia. Porque a gente já consegue ter uma nova percepção a respeito disso. Essa é uma lei verdadeira, né? A ação e reação é uma lei verdadeira, a gente não vai colocar isso à prova. Mas acontece o seguinte, a gente também sabe que todas as vezes que você parte para uma ação e que você diz assim, isso vai ser bom, você está certo. Agora, quando você parte para uma ação e diz, isso vai ser ruim, sabe o que acontece? Você também está certo, porque é o que você está criando nessa trajetória. Então, você está determinando a ação e a reação daquilo que você está pondo agora como uma verdade para você. Bom, como eu poderia agora passar por algo de um novo, pagar, né? De um novo aprendizado, seria o mais adequado, se aquilo que eu fiz no passado foi o melhor que eu pude fazer? Por quê? Eu não posso dizer assim, não, eu fiz errado no passado. Eu fiz aquilo que eu tinha condições de fazer. Eu não tinha outra opção. Então, se eu não tinha outra opção de fazer diferente, por que agora eu tenho que pagar? Vou fazer outro... Hoje eu estou cheio de parênteses na minha fala, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Adenauer uma vez falou para a gente aqui, olha, se Deus quisesse que eu acertasse tudo, Ele me criava perfeito. Como Ele não me criou perfeito, Ele me deu a possibilidade de crescer, então se eu errar, a culpa é dele, não é minha. Eu não tenho culpa nenhuma disso, tá? A culpa é de Deus. Então, vamos pensar assim, né? Se eu fiz errado no passado, a culpa é de Deus que não me criou perfeito, né? Porque se Ele quisesse que eu não errasse, mas como Ele me deu exatamente a possibilidade de crescer pelos meus próprios passos, acertando e errando, eu não sou obrigado a pagar agora por aquilo que eu não sabia fazer. Eu posso pensar assim, hoje eu faria diferente, não faria mais como eu fiz no passado, porque já tenho uma outra carga de conhecimento, de pensamento, que me faria agir de forma diferente. E então, se eu ajo diferente, eu também estou mudando essa sanção, né, de ter que pagar aquilo que você fez errado. É uma forma diferente e nova de ver uma mesma lei ou não? Então, esse é o espiral que a gente vai crescendo e que no nosso entendimento... mas as leis são imutáveis. São, elas não vão mudar. Mas o nosso entendimento, a nossa atuação diante delas é que vai ser diferente. Quanto mais a gente avança, quanto mais a gente se melhora, mais também você percebe as leis. E aí eu acho que a gente traz aqui como 10 leis importantes. Eu acho que muitas outras surgirão quando a gente isso já não precisar mais ser uma lei nas nossas vidas, né? Porque o fato é que a gente precisa de uma lei para te guiar, para te conduzir. Não é o fluxo lá, a correnteza do mar, mas quando você já tem o impulso natural de seguir naquela direção, essa lei não precisa mais te auxiliar. Então, acho que outras surgirão, né? Então, é o que não está no nosso alcance nesse momento agora. Bom, em relação à igualdade, a gente está falando que nessa trajetória do espírito, ele se abre sempre em 2 caminhos, né? Um caminho do contexto do nosso aprendizado na sociedade, no contexto material. Então, o ser humano é um ser gregário, a gente não aprende sozinho, né? Eu sempre me questionei, né, a respeito daquelas pessoas, por exemplo, que se isolam num determinado lugar e estão lá em oração e etc. Eu penso que é válido a emanação que ele vai fazer, espiritual e etc. Mas como crescimento, como avanço, como aquisição de habilidades para aquele espírito, eu acho que é muito pequeno, isso não vai fazer nada. Porque é no convívio
que a gente se melhora, é no convívio que a gente aprende, é nas diferenças, na diversidade que a gente cresce, né? Não adianta eu estar isolado aqui, ninguém pisar no meu calo, para que eu possa entender que eu tenho aquela dor ali que preciso mudar aquilo, né? É assim que a gente vai crescer. Você pega lá um cara que está num isolamento lá, um ermitão, né, que está no pensamento, né, evoluindo espiritualmente, traz ele e bota na cidade, na primeira cutucada que alguém der nesse cara, já vai desmontar aquilo tudo, porque não está preparado, não tá desenvolvida a sua habilidade do convívio em sociedade. E essa é uma necessidade do espírito. E isso passa por entendermos a igualdade. Que bom, os que são jovens há tanto tempo quanto eu vão perceber claramente, né, porque tem alguns mais novinhos aqui que não conseguem ainda ter essa noção, mas eu venho, né, de uma geração, por exemplo, que os meus pais, os meus avós, tinham um pensamento em relação à diversidade completamente diferente do que eu vejo hoje nos meus filhos. São coisas distintas, completamente diferentes, né? Ainda tem muita coisa errada? Claro, ainda tem sim, ainda precisa melhorar, mas já não é mais a mesma coisa. Então, e esse é um entendimento importante, fundamental, eu diria, para o espírito. E aí, eu trago aqui que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 1, ela diz, olha, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso é a Declaração dos Direitos Universais. A gente ainda está um pouco aquém de exercer, né? Não diria nem exercer, não, vou trocar a palavra, de atuar dessa forma, porque a gente continua ainda olhando, né, os desiguais. E às vezes é exatamente a desigualdade que marca e faz com que a gente tenha uma infinidade de reações em função disso. Então, é um exercício importante. Agora, diante disso tudo que eu disse, que eu não quero que vocês concordem, eu quero que vocês reflitam e que construam a ideia de liberdade, de igualdade, e ainda vou trazer uma pimenta para dar um saborzinho diferente, porque a gente está falando que os critérios de liberdade e de igualdade funcionam como uma lei natural, é uma lei divina. Mas e a desigualdade social? O que vocês me diriam? Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Por que alguns se desenvolvem muito nos aspectos sociais e outros não? Será que isso também é uma lei? O que vocês acham? Vamos pensar sobre isso? Pessoal, então olha só, vamos pensar numa coisa aqui agora. A gente está falando sobre liberdade, igualdade e desigualdade, não é sobre isso que a gente está falando? Vocês tiveram a liberdade de aproveitar esse momento e conhecer o colega? Vocês todos já se conheciam? Todo mundo já se conhecia? Aproveitaram esse momento para se apresentarem e se conhecerem de verdade? Né? Marina, você não tem como não ser conhecida, Marina. Depois daquela mediúnica, até o porteiro te conhece. Nem tanto, Marina, nem tanto. Bom, então aproveitaram esse momento para se apresentarem, né? Para se conhecerem. Olha só que momento de liberdade do espírito. Bom, então se fizermos isso, deixa eu pegar, a ficha de cada um de vocês tem uma numeração, que está inclusive marcadinha ali de amarelo. Quem pegou a número 1? Aí, né? Então, quem é o porta-voz de vocês aí? Quem vai falar é o porta-voz? Leva o microfone para ela ali. Você fala para a gente, então, como é o seu nome?
Letícia, então, Letícia, você fala para a gente, por favor, primeiro a pergunta, que é para todos ouvirem, né, qual foi a pergunta que vocês fizeram a construção, e depois você vai dizer o que vocês pensaram, o que vocês construíram aí. A pergunta é: por que a liberdade é importante para o espírito? Aí a gente debateu aqui e a gente chegou à conclusão que é uma condição natural do próprio espírito, né? Uhum. É uma condição que nos livra de conceitos pré-estabelecidos pela sociedade. Tem a ver também com a experimentação, né? Com relação a gente ir a cada vez experimentando novas coisas, novas visões, a gente vai tendo essa liberdade, né? Uhum. E a questão do autoconhecimento também. Cada vez que a gente se conhece mais, a gente se liberta mais, né? De uma infinidade de amarras, eu concordo. Era isso. Os outros do grupo querem completar alguma coisa, não? A discussão... a discussão foi bem ampla, né, nesse sentido de que o que é liberdade, né? Assim, a liberdade sempre é imposta para a gente sob condicionantes, né? Você é liberdade desde que você precisa fazer isso, fazer aquilo, tal. E desde quando a gente tem um autoconhecimento, a gente tende a se libertar dessas amarras, dessas ideias pré-estabelecidas de preconceito, de desigualdade social, enfim, de tudo isso, né? A gente passa a ver a sociedade, as pessoas de uma outra maneira. Até mesmo aqui, a gente, para chegar aqui na ULI, né? Por que cada um de nós está aqui? Né? Porque justamente a gente está no sentido de libertar o espírito, no sentido de evoluir, né? No sentido de... enfim, mais ou menos por aí. Vocês mesmo colocaram no início que é como algo natural, né? A liberdade é algo natural. Então, de exercer naturalmente o que você já é, né? Eu falei no início aqui em relação à liberdade, porque a palavra para mim, né, quando fala assim, espírito imortal, por exemplo, o imortal está embutido, a liberdade também, né, no meu entendimento, né? Então, você falar espírito livre é uma redundância, porque já está embutido ali a liberdade. Mas a gente não exercita isso. Então, nos tornarmos o que somos, né? Teve um pensador aí que falou isso, eu não me lembro o nome agora, mas não fui eu que inventei essa história de se tornar o que somos, não. Foi alguém que falou e eu não me lembro agora. Mas legal. Bom, alguém de outro grupo concorda ou não concorda com o que eles falaram e querem complementar ou dar alguma ajuda aí na formação? Aqui, André, aqui. Eu já pensei nessa questão da liberdade. Eu não sei se nós somos realmente livres, porque a liberdade implica em teoria, fazer o que quiser, e nós não podemos ou não devemos fazer o que quiser. E a própria liberdade nos cerceia de algumas coisas. Se eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, mas eu percebo o outro, logo eu não faço tudo o que eu quero, porque existe o outro. Então, até que ponto eu sou livre de verdade? Fantástico, é uma boa reflexão. Eu também não tenho uma resposta para você sobre isso, é uma reflexão, porque de fato e principalmente quando você insere o seu pensamento no contexto da sociedade, né? Porque a minha liberdade vai até onde começa a do outro, porque eu preciso... É que eu estava perto da André. Eu preciso respeitar, né, os direitos, os deveres. Ele me fez lembrar a frase de Paulo, né? Paulo de Tarso, que diz que tudo me é lícito, né? Então eu sou livre para tudo, mas nem tudo me convém, né? Então, quando você falou isso, me veio essa frase à memória. Então, inserindo isso no contexto da sociedade, da vida, na parte material, ele se constrói um pensamento muito verdadeiro. Mas se a gente pensar na liberdade do espírito, né, do ser espiritual, né, o que pode implicar, quer dizer, você a inteligência do universo, o que pode implicar em impedir a sua liberdade, né? Enfim,
Uma boa reflexão. Alguém mais tem? Aqui, ó. Tá. Eu acho também assim, diante do que foi dito agora, que se eu acho que tudo, vamos supor, um exemplo. Eu quero ouvir um som alto. Então, eu vou ouvir o som alto na hora que eu quiser. Não é bem por aí. Porque até isso, para a nossa constituição de espírito dentro desse corpo e da nossa capacidade auditiva, a gente tem nossas limitações. Mas, às vezes, as pessoas também querem o quê? Vamos supor, extravasar. Então, por que minha liberdade está limitada do outro? Porque eu tenho que fazer o bem para estar em paz com a minha consciência, né? E eu acho que o desafio é a gente fazer o que quer. O que a gente quer fazer que vai machucar o outro, que eu tenho que me cercear porque o outro... Então, cadê a liberdade se você tem que ser livre? O desafio é ser livre como espírito, né? E saber essa convivência de por que temer, achar que eu estou sendo limitado. Que uma coisa maravilhosa que eu acho para dizer liberdade é o pensar. Eu vivi muito umas situações difíceis e uma pessoa virou para mim e disse assim, olha, você pode pegar um jegue e dizer para ele, beba água. Ele não vai beber. Você pode arrancar ele, puxar ele até o ponto do riacho. Ele não vai beber. Então, não é... Mas a sua liberdade de pensar, de agir, né, é outra coisa. Acho que a gente tem que... refletir muito sobre isso ainda. Verdade. Concordo integralmente aí com os seus pensamentos. Depois tem lá atrás, André. Então, essas discussões são ótimas. Justamente, o colega falou, né, que a liberdade ela sempre vai ter uma condição, o outro também, essa questão. Será que a gente é livre de verdade? E a gente até estava conversando sobre essa questão aqui, a gente fugiu um pouco, depois a gente voltou, questão de ser espírita, né? E aí a gente falou assim, eu né, na contramão. Eu não me sinto uma pessoa livre, né, trazendo essa questão do conceito de liberdade para a espiritualidade, porque eu estou aqui, agora eu gosto muito de estar aqui, eu aprendo bastante. Tenho colocado em prática muitas coisas, tenho melhorado de fato. Mas eu estou aqui porque eu preciso. Então, assim, eu gosto muito de dormir, eu gosto de sair na sexta-feira, mas eu tenho esse compromisso. E aí eu falei assim, não, mas é porque eu estou aqui porque eu preciso. Então, eu não estou livre para fazer o que eu quero, porque eu preciso fazer isso aqui para poder ver se eu consigo melhorar alguns aspectos da minha vida. Então, essa questão de... Assim, eu sou livre para decidir se eu quero entender ou se eu não quero, mas eu vou pagar o preço. Se eu não estiver aqui para poder entender, para melhorar, eu vou pagar o preço por isso. Isso é liberdade? Então, vamos colocar uma pimentinha ainda nesse negócio. Né? Vamos pegar... Me perdoe, eu me esqueci seu nome. Né? Daniel. Vou pegar o que o Daniel falou aqui. Será que a gente já poderia, ou nós estamos falando em liberdade plena, ou será que a gente está falando de algum nível de liberdade que precisa ser exercitado? Porque eu vou lembrar aqui de uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou, mas tem tudo a ver. Eu adorava assistir Faustão. E aí uma vez eu fui falar assim, domingo, assistir Faustão. Uma vez eu fui falar, puxa, você fez o que no final de semana? Eu fiquei assistindo Faustão. Caramba, hein? Pô, podia ter ido para a praia, podia ter ido viajar, podia ter feito não sei o quê. Eu falei, mas peraí, eu quero ter a liberdade de escolher, exercer o meu livre-arbítrio de assistir o Faustão no domingo. Eu não fiz isso obrigado, eu não fiz isso porque eu fiz, porque eu sou livre, porque eu quero fazer. Isso é liberdade. Agora, se a gente for pensar utopicamente na plenitude da liberdade, talvez a gente não esteja exercendo. Mas em que nível eu de liberdade eu já consigo alcançar ou fazer? Então, é uma reflexão. Também não estou dizendo que o que eu estou dizendo é uma verdade, mas é uma reflexão, né? A professora deu o exemplo do som alto. A Jamila deu outro exemplo aqui. Eu também poderia dar um exemplo assim. Eu posso chegar aqui ou em qualquer via pública e me despir.
desde que eu tenha consciência que eu devo assumir as consequências. Vai preso. Né? Agora, Jamílio colocou aqui, que está aqui por necessidade. Verdade. Por um momento. Vai chegar um momento que não vai ser mais. Eu também estou aqui por necessidade, Jamílio, por desobediência. E quando a gente pratica no espiritismo, quando a gente pratica, a gente é desobediente, como os professores aqui já nos ensinou anteriormente. Nós estamos aqui porque nós assumimos compromissos. Nós não estamos aqui por acaso. Tem um livro, né, de Zambelli, né, que fala assim, né? Nada é por acaso, né? Isso. Então, nós não estamos aqui por acaso. Eu me dou como espelho. Professora, mostrei para você. Isso aqui. São laudos. Eram sintomas, mas que os médicos nunca detectou. Só aqui no espiritismo, aí que só comecei a encontrar respostas, o equilíbrio. Então é isso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós assumimos compromissos quando nós estávamos lá. E não adianta eu querer dizer, eu não vou cumprir não, viu, professor? Não. O livro dos Espíritos é bem claro. Uma frase que você mencionou uma vez aqui. Você não quer vir pelo amor, não? Você vem pela dor. Mas você vem. Lembra que eu falei no início, desculpa te cortar, mas a gente tem a escolha, mas é o que ela falou, vai pagar o preço, né? Foi a forma que ela falou. A gente pode nadar no rio contra a correnteza. Não tem problema nenhum, é sua escolha. Mas você não quer dizer que você não vai beber água, porque você escolheu isso, né? Então, vamos lá, gente, para a gente fechar esse tema e passar para o outro. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom dia. Na minha visão, eu acredito que a gente tem, sim, liberdade plena das coisas. A gente tem. Aí, assim, vamos falar de sociedade. A gente entra aí dois conceitos, né? A ética, a moral. Aí alguém falou de Constituição. As pessoas falaram aí que se eu ficasse nu na via pública, eu seria preso. Mas isso não te tira, assim, a liberdade. Se eu quiser acordar amanhã e tirar a roupa e fazer, eu posso fazer. Eu sou livre para fazer. No entanto, toda ação tem uma reação. Claro. Então, obviamente, qualquer coisa que você fizer, você vai ter uma consequência e um preço, porque você não vive só. Você vive uma sociedade que tem a ética, a moral, a Constituição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, para mim, acho que sim, a gente tem a liberdade plena, a gente tem um livre-arbítrio completo. Assim, a gente pode fazer... Poder pode fazer tudo o que quiser. Agora, pra mim, a gente tem as consequências dos nossos atos, né? Como a colega falou, de vir aqui, escolher vir aqui no sábado. Tem pessoas que ficam, semestre que vem eu começo, semestre que vem eu começo, semestre que vem eu começo. A gente escolheu vir esse semestre, não, a gente vai começar daqui todo sábado de manhã ter aula. Então, isso acarreta uma consequência positiva pra gente, né? Conhecimento. Se a gente quiser aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, a gente pode aplicar o conhecimento no dia a dia. Se a gente não quiser também, a gente não aplica. Perfeito. Se a gente quiser faltar, a gente falta. Tem um componente que caminha junto aí, que é o livre-arbítrio, né? Isso, exatamente. É completamente isso, é livre-arbítrio. Mas eu discordo de alguns colegas, eu acho que a gente tem liberdade plena de qualquer coisa. No entanto, a gente tem as consequências dos nossos atos em qualquer instância da nossa vida. Legal. É sobre liberdade também? Até complementando o que a colega falou, a questão da liberdade de alguns atos também é a posição social. Por exemplo, se a pessoa quer tirar a roupa na rua, como o colega falou, se a pessoa for na praia de nudismo, tira, não vai ter problema nenhum com isso. Então, é a posição social, né? E as regras sociais. Foge do contexto da lei, né? Naquele lugar é permitido. Ok. Bom, pessoal, porque senão eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas esse tal desse tempo é um cara que não ajuda, né? Porque ele passa rápido. Quem ficou com a segunda ficha, o segundo... Vocês. Então, por favor, o representante aí, porta-voz, a representante, né? Que é porta-voz do grupo, lê a pergunta primeiro e depois a reflexão de vocês. Qual foi a construção de vocês? Bom dia, gente. Bom dia. Como é o seu nome? Bruna. Então, Bruna. Nossa pergunta foi: qual o significado de igualdade, considerando os direitos e deveres, bem como as aptidões de cada um? Uau! Aí,
A gente achou bem complexo, assim, né? Porque tem que lidar com sociedade. A gente não sabia se a gente ia seguir pro lado espiritual ou pro lado de sociedade, mas acabou que a gente fez uma mescla de tudo, assim. Um grande apanhado. É. E aí, o conceito que a gente chegou, a resposta que a gente chegou foi que, partindo do ponto de vista espiritual, todos nós viemos do mesmo princípio espiritual. Mas, ao decorrer da nossa caminhada, a gente, detentor de livre-arbítrio, a gente acaba passando por... A aplicação da igualdade acaba tendo uma alteração. Por exemplo, se a gente chega aqui na Terra, o planeta Terra ele é um planeta que ele é desigual, por ele ser de provas e expiações, e não se aplica o conceito de igualdade pleno, porque já por se tratar de um planeta desigual, as pessoas elas não nascem nas mesmas condições. E as aptidões elas não vão ser desenvolvidas da mesma forma, já que as oportunidades não são as mesmas para todo mundo. Então, se uma pessoa nasceu com habilidade para tocar violão, mas ela não tem essa oportunidade de aprender a tocar violão, ela não vai desenvolver essa aptidão porque ela não vai ter essa oportunidade. E também os direitos e deveres eles não são aplicados de maneira igual para todos, na prática, né? A Constituição diz isso, mas na prática é diferente. Aí, partindo disso, a gente acha que torna-se necessário a aplicação do conceito de equidade no planeta Terra, que não é o conceito de igualdade. Igualdade seria a gente dar o mesmo para todas as pessoas. E a equidade seria a gente dar, ser desigual com os desiguais. E aí a gente equilibraria a sociedade como um todo. Enfim, fantástico. E o pessoal do grupo quer falar alguma coisa que escapou aí, que não ficou? Muito bom, gostei do pensamento. E ainda trouxe a questão da equidade, que é fundamental. A gente ia tentar trazer isso na quarta ficha. Mas, só um pensamento aqui. Então, a gente poderia associar tudo que você disse a que a liberdade e a igualdade se relacionam com uma lei, né? Porque é esse fluxo natural que faz com que o ser espiritual que foi criado simples e ignorante, mas está fadado, não é o que Kardec falou, está fadado à felicidade. E ele goza dessa liberdade para caminhar até lá. Agora, a desigualdade, ela não está relacionada a uma lei, e sim às aptidões que você trouxe bem, né? Então, a gente desenvolve aptidões, a gente desenvolve habilidades que vão fazer com que equalize essa desigualdade que ocorre, né? Você sabe que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que eu não vou lembrar, eu já falei para vocês que eu invejo aquelas pessoas que falam assim, a pergunta tal, num dia, talvez eu chegue nessa etapa, mas eu não lembro. Mas a pergunta é, por que ocorre essa desigualdade e que se fosse dado de forma igual para todos, igualdade, foi o que você falou, o que ocorreria? A resposta é que em pouco tempo retornaria a desigualdade, porque isso não é uma lei, isso é a pessoa, é a condição de habilidade que a pessoa tem. Então, aquele que sabe, tem habilidade para lidar com os recursos que ela recebeu, ele vai fazer com que aquilo procrie. A que não tem essa habilidade vai perder tudo e vai voltar a não ter como ela não tinha antes. Então, é relacionado às habilidades. Então, adorei essa reflexão aí. Outro grupo quer falar sobre o tema deles? Eu acho que a questão da desigualdade também está associado à questão do separatismo, sabe? Porque no mundo inteiro tem essa tendência a todas as nações, as pessoas que são diferentes, elas quererem se dividir, sabe? Tem essa questão do separatismo, das nações quererem se dividir. E essa conduta de você separar de acordo com alguma tendência que você acha que outra pessoa tem diferente da sua e que você acha que você é mais merecedor disso do que ela, acaba trazendo essa desigualdade. Então, a gente estava falando sobre isso aqui também, que é aquela visão do espiritismo que eu acho, né, que também está associado, que a gente está se tornando um planeta de regeneração.
Então, acho que esse planeta de regeneração, ele só vai ser se concretizado quando a gente parar de ter essa divisão entre as nações, sabe? Que aí, com essa conduta de você parar de ter essa divisão, vai começar a ter menos desigualdade no mundo. Então, acho que está associado isso. Então, Letícia, né? Eu penso assim, adorei sua reflexão. Quando eu estava lá no primário, na escola primária, agora mudou todos os nomes, eu vou ter que falar de como era na Fundamental 1, eu aprendi a fazer soma, né? Subtração, soma, divisão, multiplicação. Legal. Quando eu fui para a escola secundária, eu aprendi a fazer uma equação. Fundamental 2, né? Para usar aquilo que eu aprendi lá de somar e subtrair. Aí eu fui para a escola de engenharia. Aí eu aprendi a fazer um negócio lá que eu pensei, eu nunca na minha vida vou precisar fazer uma tal de integral e derivada. Já ouviu falar? Você calcular a área do círculo, né? Da circunferência, da concavidade. Eu falei, o que eu vou precisar na minha vida desse negócio, né? Um dia desse aqui eu precisava calcular uma área lá, e ainda bem que eu aprendi na faculdade, o computador hoje faz sozinho, mas na época eu tive que aprender o cálculo, né? A fórmula para fazer aquilo. E aí o que acontece? Imagina se eu fosse direto para a faculdade de engenharia e precisasse fazer uma integral ou uma derivada, mas eu não tivesse passado lá pela escola para aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Seria possível isso? Não seria possível. Então, não é possível que a gente chegue a um mundo de regeneração, como você bem trouxe, se nós não tivéssemos passado pela diversidade, pelos diferentes, porque é isso que proporciona o crescimento e o aprendizado. Puxa, mas é muito doloroso, né? Então, será que deve ser assim? Não. Mas é assim que as coisas acontecem. Aí, de novo, eu vou trazer o que a Adenauer falou assim. Se fosse para eu ser perfeito, não cometer erros, não fazer nada de errado, então Deus me criava logo perfeito. Aí eu não precisava ter passado por um mundo primitivo, por um de causas e provas e expiações, regeneração, não precisava nada disso, eu já ia direto para um mundo celeste, pronto, né? Aí nós seríamos o quê? O que nós seríamos? Marionetes, porque ia ser o igual apenas, o igual, né? Tudo igualzinho ali. Então, o diferente, né? O diverso proporciona que você tenha o seu crescimento, que ele tenha um crescimento, que ele tenha um crescimento. E assim é que a gente vai mudando as fases do jogo da vida, né? Vai transformando isso aí. Já voltamos aí, já entramos, mas não tem como, os quatro estão imbricados aqui, estão relacionados, não tem como. Bom, mas bacana. O que mais? Alguém sobre isso? Para a gente fechar, porque de novo esse ponteiro não para de rodar ali, nem é ponteiro, nem é ponteiro, mas é o tempo. Pois é. Então, alguém mais sobre isso? Tranquilo? Legal. Ficha número 3, que a gente já acabou que já um assunto está imbricado no outro, não tem jeito. Então, o Fábio vai ler para a gente a pergunta para todos ouvirem e também falar sobre a construção de vocês. Qual a importância da vida em sociedade para o progresso humano? A gente meio que separou aqui mesma resposta, né? Mas pensando um pouco no espiritual e um pouco na vida material. Pessoas distintas com pensamentos distintos, diversos, nos desafiam a refletir e a se perceber e a melhorar como seres humanos na construção de uma sociedade menos desigual. A ideia da gente foi pensar que todas essas experiências, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros, faz com que a gente aprenda e nos desenvolva para chegar nessa sociedade menos desigual, né? E pensando no progresso da vida material, a gente colocou que a soma de vários saberes, intelectual, moral, ético, diversos, né, impulsiona o progresso da sociedade e do indivíduo. A resposta do grupo.
Perfeito. Alguém do grupo quer colocar alguma coisa que pensou e agora não? Não? De outro grupo? Cri. Não? Então, de fato, né, a outra resposta fez com que a gente entrasse já no tema de vocês. Eu, há um tempo atrás, depois de... porque você sabe que eu tenho 2 filhos em casa que ficam me fazendo bullying comigo, né? Que dizem que eu conto a mesma história todas as vezes. Pai, você contou aquela história de novo e tal. Mas aí eu digo assim, mas é uma turma nova, né? Porque vocês vão passar de fase, vão para o ciclo 2. A próxima turma do ciclo 1 que vier, eu vou contar a mesma história. Porque... E aí eu vou contar a história e vou dizer para vocês assim, ó, lembra que eu contei essa história lá no curso básico? Então eu vou contar de novo. Enfim, as mesmas histórias, mas que trazem em cada momento da nossa vida uma ideia construtora. Então, eu digo que lá no Livro dos Espíritos diz assim, olha, nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à felicidade. Então você foi criado um princípio espiritual, mas que você vai se tornar um anjo. É claro que essa imagem do anjo é uma imagem iconográfica, né? A gente sabe que ninguém vai criar asinha aqui, né? Porque senão vocês já estariam vendo as minhas asas aqui, né? Ela não escutou, senão... Então, é claro que isso é uma iconografia, né? Ninguém vai criar asa. Mas, nessa construção, a gente passa por 2 etapas importantes. Uma, o Livro dos Espíritos chama da construção da moralidade. E é claro que na moralidade a gente vai entender, e hoje até, no Livro dos Espíritos, 160 anos atrás, hoje até a gente pode contextualizar isso e pensar em questões éticas, não só morais, porque aí são influenciadas por grupos, né? Uma sociedade, uma época, enfim. Mas a construção moral. E a outra asa é a construção intelectual. Tudo que envolve o intelecto, a cultura, né? o aprendizado, enfim. Então, são 2 asas. E você nasce sem essas asas, né? Você é criado sem essas asas. Mas ao longo da sua trajetória, você vai desenvolver essas asas para que você possa se tornar um anjo. Então, um anjo para a gente é aquele espírito puro, né? Aquele que já alcançou tudo. E dentro dessa trajetória, imagina, quando eu estou falando do contexto, a asa da moralidade, eu estou falando da sociedade. Não tem como desvincular disso. Porque o meu crescimento vai precisar passar pelo diverso, vai precisar passar pelo outro, vai precisar passar por essa construção que a gente faz de uma célula que é dentro de casa, que é a família. A gente precisa dessa célula maior, que é a sociedade, precisa de um contexto cultural de uma cidade, de uma região, né? Passa por tudo isso. Então, imagina, a gente está falando aqui de moralidade. Amanhã eu vou casar com mais 3 esposas. O que vocês acham? Mas se eu morasse lá nas Arábias, isso tinha algum problema? Não, né? Então, só precisa ter dinheiro. Pois é, claro que eu estou fazendo uma brincadeira, uma provocação, porque eu sabia que já iam me falar, né? Eu não sei porque que essa lei não está aqui, mas eu tinha certeza que já iam falar isso, é claro que é uma brincadeira. Mas isso é uma ideia moral, é um conceito. Imagina. Então, ainda bem, né, que essa lei é assim. Graças a Deus que essa lei é assim. Né? Pois é. Bom, o que eu quero trazer é o contexto da moralidade. Aqui não seria moral, né? Mas essa é uma ação que é considerada moral numa outra sociedade, dentro de um outro contexto, né? E as pessoas, né, os espíritos, os seres que somos, aprendem dessa forma, né, passando pelo diverso e vai fazendo as suas construções. Então, não teria como, vocês fizeram uma progressão, vamos dizer assim, né, uma progressão para um alcance que passa
pelas duas etapas, né? Pela espiritual, pela material, e não teria como desvincular isso mesmo. Algumas vezes a gente acaba focando o pensamento de um lado, mas em outro momento você vai focar o pensamento do outro. E é mais ou menos assim. E eu já estou ficando preocupado com a hora, porque a gente tem um quarto grupo, então eu vou parar de falar e vamos para o grupo número 4. E vocês, não? Como é que eu adivinhei, né? Eu sou um cara muito inteligente, né? Bom, teve o grupo número 1, número 2, número 3. Eu adivinhei que esse aqui é o número 4. Olha que coisa fantástica. A pergunta. A desigualdade... Seu nome? Jamília. A pergunta é? A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Aí o grupo aqui... No início nós tivemos opiniões diferentes, mas aí a gente abriu duas possibilidades, né? Então, se essa desigualdade das condições sociais ela está relacionada com as condições financeiras, né? Financeira, material, nós chegamos à conclusão de que não é uma lei natural, que ela foi imposta pela sociedade, pelas pessoas, e ela é sustentada, né? Ela foi perpetuada porque é um modelo hoje que é o modelo que é rentável para a maioria. Para a maioria não, né? Para quem manda. Então, sempre vai ter que ter o pobre para ser explorado, né? Para o rico ter o dinheiro. Então, a gente vive assim nessa doutrinação de que é preciso trabalhar muito para alguém sempre ter o lucro daquilo ali. E se a gente for pensar na questão das desigualdades sociais com relação a aspectos físicos, sociais, então a pessoa que nasce com deficiência, ou que é um médium ostensivo, algo que a pessoa já nasceu com aquilo, né? Ou genético, ou enfim, físico, que sim, nesse caso aí, porque nessa condição aqui também seria uma condição social, né? Porque essas pessoas se socializam. Então, nessa situação, sim, a gente chegou à conclusão de que seria uma lei natural, uma lei de Deus imposta naquela condição, porque não tem como a pessoa mudar. E, nesse caso, é realmente para ela superar aquela condição. Eu fiquei com dúvida de uma coisa. Você falou assim, não, é uma pessoa, um deficiente, um médio ostensivo. Porque não tem solução, um médio ostensivo. Eu fiquei pensando, e agora? Um médio ostensivo, aquela pessoa que vê, que escuta. Não tem como ela mudar aquilo, né? Uma pessoa que nasce com né? Nasce um braço, que nasce cego, que nasce... Não tem como ela mudar. Ou tem? O médio ostensivo tem? Tem. Sua escolha. Se você não quiser exercer a mediunidade, você pode trancar a mediunidade, você pode... Existe esse recurso, livre-arbítrio. Faz parte a pessoa da que liberdade. vê os espíritos e ela conseguir não ver mais? Pode. Se você não quiser exercitar, isso vai acabar. Jamília, você faltou aula 10? Você está me envergonhando, Jamília. Eu acho que eu comecei na... A professora não foi boa. A Eu professora comecei não foi na... boa. Assim você vai dizer que a professora não foi boa, Jamília. Não. Mas o médio... Então, pode ser que eu esteja com essa lacuna aí. O médio ostensivo é aquele que... Eu achava que era isso, que não tinha como controlar. A faculdade é igual para todos. Ela é intrínseca do ser, né, do espírito. Todo mundo tem. Agora, por que alguns são ostensivos e outros não são ostensivos? Por quê? Porque você já desenvolveu aquela habilidade. Cai no contexto, né, de o seu desenvolvimento como ser é a aquisição de habilidades. Aquela habilidade você... Certamente, quando uma pessoa nasce agora, né, um bebezinho lá, um espírito novo, chegou aqui e traz de berço a mediunidade, é porque ele já vivenciou a mediunidade em outra encarnação, em outra vida. Então ele já teve contato com aquilo, ele já desenvolveu com aquilo. Mas todos têm em potencial, né, latente ou não, a possibilidade da mediunidade. Então, pode ter sido uma escolha? Pode ter sido, porque eu escolho nesse momento me desenvolver. Qual é a asa que eu quero desenvolver agora? É essa. Isso vai ser uma ferramenta boa para todos os outros desenvolvimentos, então eu posso ter escolhido. Ou algumas vezes não, porque se você nasceu com aquilo, aí você não escolheu nessa encarnação, mas em algum momento atrás você escolheu. Se a gente está olhando para a vida do espírito, né? Não é só essa temporalidade aqui. Nasci sem um braço. Vamos olhar para a vida do espírito.
o que eu posso ter feito? Então a gente de novo está falando de lei, né? Aquela lei de causa e efeito, ela é verdadeira quando você utiliza ela como um protocolo na sua vida. Então, se algo que eu fiz na minha vida passada e que me fez, por exemplo, trazer uma mácula tão importante, agora sou eu, tenho que chegar para cá por causa do alto-falante, uma mácula tão importante que me fez na hora da interação do perispírito do reencarnante com o óvulo fecundado, né, na geração de um novo corpo, fazer com que aquele corpo nascesse sem um braço, porque algo que ocorreu comigo no passado, né, fruto de uma vivência, de uma situação, de uma mácula, de um fator emocional muito importante, fez com que aquele nascesse. Então eu participei também desse processo. Pode não ter sido uma escolha, né? Eu não escolhi que isso acontecesse, mas participei desse processo. Então, quando eu olho para a vida do espírito, nada disso é uma ausência de liberdade, né? Ou o ponto que você trouxe foi na desigualdade, né? Foi na desigualdade. Ou que isso seja ele é uma desigualdade física, né? Porque a pessoa nasceu sem um braço, ele não vai ter algumas condições, né, de exercer algumas tarefas, alguns trabalhos aqui, talvez seja um limitante. Mas quantos a gente também olha, e a internet para essas coisas são legais, né? Aquele cara que não tem os dois braços, por exemplo. Essa semana eu vi uma menina, eu confesso que eu não sou muito de estar olhando negócio de internet, essas coisas, eu não sou muito não. Mas eu vi alguém me mandou alguma coisa lá, que uma menina se maquiando com os pés. Ela não tinha os dois braços e ela estava se maquiando lá. Então ela teoricamente veio com uma limitação que imporia uma dificuldade de evolução para aquele espírito, e ela desenvolveu uma outra habilidade de usar os pés e se maquiar, e estava fazendo a maquiagem lá bonitinha. Eu não faria com os dois braços, eu não faria o que ela está fazendo com os pés nela própria. Então, isso não seria liberdade? Ultrapassar uma desigualdade, né? Ela nasceu sem braço, ela está ultrapassando uma desigualdade física, né? Que é uma limitação dela. Mas olhando para a vida desse espírito, houve um momento que ela participou daquilo. Por que ela nasceu desse jeito, né? Houve um momento que ela participou de tudo isso. Mas vamos ver. Esse registro que é deixado assim quando alguma coisa acontece em uma encarnação, é o corpo causal, que tipo, ele joga esse registro no corpo causal, que aí o espírito leva isso em outra encarnação e aí permanece nesse corpo e aí registra. Você veio na aula na aula 3, né? Aí, é outro papo, né? É outro papo. É o corpo causal, Letícia. Só para te dizer, ela é aluna da segunda-feira, viu? Você não deu aula na segunda-feira, não, exibido. Mas você está certo, é isso mesmo. E o espírito puxando a brasa para a sardinha dele, Letícia. É mole isso? Tudo que você vai aprendendo na encarnação, você vai guardando lá nos corpos do perispírito. Nesse caso, é o corpo causal que vai guardar essa informação. Assim, para mim, com tudo que eu ouvi... A gente já fugiu da liberdade e da igualdade. Vamos voltar. Para mim, assim, tudo que eu ouvi, eu entendo assim, que a liberdade, vou fazer uma metáfora, é como se fosse uma árvore entre dois muros, que elas vão crescendo as suas folhas, seus galhos, e aí vem os vizinhos e vai cortando porque está atrapalhando o meu espaço. Chegou no terreno dele. A igualdade, eu acho que é algo que a gente tem buscado, tentando buscar também a perfeição. A gente busca a perfeição para se tornar igual. Eu quero ser igual àquele fulano, eu quero ser igual... É uma igualdade mesmo, acho que material e perfeita, que a sociedade tem imposto. E a desigualdade, eu acho que ela... Perfeita ou imperfeita? O que você falou? Não entendi. Perfeita. 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 Acho que... e acaba trazendo a desigualdade, porque o que acontece? Vamos botar duas pessoas que nascem no mesmo contexto de vida e uma desenvolve muito mais que a outra. Então, a desigualdade ela vai existir naquele momento. A partir daquele momento que aquela pessoa se desenvolve mais.
Às vezes a gente vê muita questão do preconceito quando fala, porque aquele favelado estudou e hoje é médico, e aquele outro favelado foi para o outro mundo de drogas. A desigualdade está ali a partir do momento que você começa a se desenvolver conscientemente, até onde vai a minha capacidade de desenvolvimento, que ela pode ser material e também espiritual. E, para mim, eu acho que o maior exemplo de liberdade, igualdade e desigualdade é uma criança ou uma pessoa autista. Porque se você parar para pensar o quanto que ela tem que se adaptar ao mundo desigual para se tornar igual e livre, é muito forte. Porque se você for parar para pensar, ela tem que se adaptar a toda uma sociedade onde ela é vista desigual. Mas ele vive no mundo dele com a liberdade que só ele tem, que a gente nunca vai poder ter. Porque a gente vai ser podado para não ser livre por completo. E aí a igualdade, ela se torna, para ele, um mundo livre. Então, para mim, o maior exemplo de liberdade com desigualdade e igualdade é uma criança, uma pessoa autista. Bom, legal. Eu queria, que eu falo, né, não tem jeito, porque o tempo, como disse Cazuza, o tempo não para, né? E a gente não consegue. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui, primeiro, para fechar a questão da desigualdade. Como eu não lembro das perguntas, eu tenho que trazer a pesca, né? Então, ó, é a pergunta 806 do Livro dos Espíritos, diz assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta: não, ela é obra do homem, somos nós que fazemos isso, né? Então, ó, a 808 diz assim: a desigualdade das riquezas tem sua origem na desigualdade das faculdades. Então, são as habilidades, as aptidões, né? Que dá uns mais meios de aquisição do que outros. Então, é o nosso próprio, nós estamos implicados nessa condição. Bom, mas, gente, o importante é o seguinte: o que eu quero para finalizar esse nosso encontro hoje, né? É que isso para nós, então, sirva como uma reflexão. Quem de nós aqui já tinha parado para pensar, né, na nossa liberdade, né, da amplitude dessa liberdade, se a gente hoje, então, já vive ela plenamente, se a gente vive parcialmente, para que a gente tivesse pensado a respeito da desigualdade, para que a gente tivesse pensado, implicado isso na nossa própria vida. Então, eu queria que hoje a gente levasse apenas essa reflexão, esse pensamento, porque eu comecei nosso encontro pela manhã falando exatamente que agora, que hoje nós não somos mais o que éramos há 16 encontros atrás. E agora, nesse momento, nós não somos mais o que nós éramos quando nós nos encontramos aqui no início. Porque esse trabalho de reflexão já modificou alguma coisa em nós. Ou, se ainda não modificou, já nos coloca numa condição de reflexão para que isso, então, seja preparado, para que isso seja mudado. Então, esse é o pensamento que eu queria deixar para que a gente fizesse. E na próxima semana a gente vai continuar falando sobre isso. E eu queria terminar essa aula hoje de uma forma diferente. Vem cá, meninas. Nós fizemos um combinado ali, você não sabe, não. Mas é porque no final, né? Sempre quando o facilitador fala obrigada, aí vocês batem palma para o facilitador, né? Mas hoje nós decidimos que nós 4 vamos bater palma para vocês. Muito bom. Porque o Luiz só remediou aqui, mediou, né? Mas quem fez a aula foram vocês. Sabe o que elas falaram? Que eu só podia beber meia garrafa de água, porque eu só dei meia aula. Olha só que ponto de eu falei, você hoje só vai beber meia garrafa, porque você vai dar meia aula. O resto da aula são eles que vão fazer. Então, só pode meia água. Que absurdo. E as palmas também são todas para vocês hoje. Gente, muito obrigado. Não batam palma para ele. Ele só deu meia aula hoje. Muito obrigado. Meia palma, vai. Pela construção de vocês.